Bom dia a todas e a todos. É com muita emoção que eu venho participar desta escola, pois se trata de uma escola, desse encontro que é marcado pela cultura, pela crítica da cultura, pela história. E eu vou me permitir, não sendo nem arquiteto, nem urbanista, mas um historiador da cultura aprendiz. Não sou nem arquiteto, nem urbanista, mas eu sei que ninguém é perfeito. Também isso facilita, assim a vida. Eu, de fato, sou vizinho, me formei ao lado, aqui na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, a antiga, da Rua Maria Antônia. As nossas interlocuções mais fortes e críticas eram com a FAO, da Rua Maranhão, e depois aqui no campus. Então, nós somos, me considero da mesma família. Ao me formar em 64, fui convidado para vir lecionar, trabalhar aqui. E como a minha escola, que era uma escola, hoje está muito fracionada, como sabem, tem até um nome meio ridículo, que é Fefeleche. Parece mais um nome de bolacha do que de coisa. Lamento dizer isso, porque a minha escola é a do Florestan Fernandes, de Antônio Cândido, de Aziz Absaber e tantos outros. E lá, como aqui, também a ditadura fez o seu serviço. E mais, é bom saber que até o ano de 1984, pelo menos, os serviços de segurança, a segurança deles, não nossa, atuaram em toda a cidade universitária, na USP e vários, Unicamp e toda a rede escolar. Quem tiver curiosidade e queira buscar uma perspectiva histórica, encontrará no Arquivo do Estado, entre outras coisas, entre outros lugares, informações sobre o processo histórico que nos traz até este momento, um momento finalmente de recriação, de refundação desta escola. Eu gosto de repetir e gosto de comentar com os colegas aqui da FAO e os pesquisadores, alunos, funcionários, que talvez é como os peixes não sabem que estão dentro do aquário. Muitos dos participantes aqui da vida da FAO não sabem que esta é uma bela escola e talvez não tenham muito registro da memória dos embates, dos desafios enfrentados e também enfrentados. Eu devo dizer que eu estou particularmente emocionado porque tenho, além de todos os colegas aqui, estou numa mesa com o meu querido Paulo Mendes da Rocha, Paulinho Mendes da Rocha, da personalidade excepcional e amiga e fraterna. E isso também não é muito simples para... Cada idade você tem o seu desafio, e o meu desafio nesse momento é esse. Eu preparei umas poucas palavras, não é? Até porque eu estou me sentindo como naqueles conjuntos daqueles shows musicais, que tem aquele primeiro conjunto musical que levanta, faz a primeira intervenção, para depois a grande... Mas, às vezes, aquela bandinha de rock inicial pode ser boa também, ou pelo menos promissora. E ser promissora aos 74 anos não é mal. Bom, eu pensei um pouco o que falar aqui. Eu tenho certeza que eu fui convidado, mais uma vez, para participar da vida, das atividades da FAO, porque eu tive o privilégio de ser chamado, o susto e o privilégio de ser chamado em 1984 para participar, no ângulo do historiador, como membro
do concurso para titular do professor Vilanova Artigas. Eu não consigo descrever o susto que eu levei quando o professor Eduardo Corona, saudoso Eduardo Corona, telefonou e me explicou o quadro geral do convite, ou antes, do retorno, ou da necessidade do retorno, dos grandes mestres dessa escola que foram cassados, aposentados, tirados do seu posto. Isso aconteceu aqui, aconteceu na nossa Faculdade de Filosofia, em que Florestan, Fernando Henrique, Otávio Ianni, Emília Viotti e tantos outros foram tirados brutalmente das suas cátedras. Então, ao vir aqui, eu venho com muita emoção e muito respeito, e, sobretudo, vou tentar deixar alguma notícia do que ocorreu naquele momento. Eu devo dizer que pouco depois eu tive ainda o segundo susto, meses depois, de julho de 84, meses depois, porque o mesmo Eduardo Corona me telefona para dizer: e agora temos uma outra banca, e nada mais, nada menos do que do nosso querido Paulo Mendes da Rocha. Era muito para nós. Conversei com o José Arthur Gianotti, que infelizmente não está aqui hoje, estava na banca também. Falei: olha, a nossa tarefa é terrível. Nós estávamos discutindo via SBPC sobre a anistia dos caçados. E quando ocorreu esse... Mais informações e sobre a brutalidade e a boçalidade que então tomava conta dessa universidade do país, podem ser encontrados na Comissão da Verdade da USP, que está já em um trabalho avançado. E os jovens, e mesmo os colegas mais maduros e as colegas, poderão ter surpresas em encontrar alguns colegas que não se comportaram muito bem, sendo belos cicerones dos militares que andavam por aqui e fiscalizavam as salas de aula, tinham seus informantes, etc. Em suma, para quem saiu, quem foi tirado da sua casa, dessa casa do Paulo Mendes da Rocha, do Artigas, do João Maître-Jean e outros, esta casa tentou se desativar. Então, numa noite, num encontro como este, é um momento realmente de muita importância histórica, de uma retomada, mais uma vez, de um processo ou de um grande projeto em que se pensava o país, se pensava, eu vou usar a palavra antiga, a nação. Um país que se queria nação, que se desejava nação e que não imaginava que ia ser afogado pela sociedade do espetáculo e pela cultura do marketing e dos marqueteiros, como vimos nas últimas eleições. Eu, então, preparei alguma coisa para dizer que eu fiquei pensando o que eu posso oferecer como introdução, pelo menos. Eu pensei no Tempo Perdido, do Proust. Não vou ler, não vou fazer aqueles discursos da Fefeleche, que não terminam nunca. Eu vou falar Artigas e Proust, Paulo Mendes da Rocha e Proust. O Tempo Perdido, Em Busca do Tempo Perdido, a obra do Marcel Proust, que é preciso ser lida. Eu vou só tirar um trecho que é muito, me ocorreu, porque é muito o que pode estar se passando aqui, Paulo. A palavra inefável, Proust, a palavra inefável de um ausente, exalando-se por cima dos ritos destes oficiantes, bastava para manter em foco a atenção de 300 pessoas e converter aquele estado em que uma alma era de tal modo evocada
em um dos mais nobres altares em que se teria podido celebrar uma cerimônia sobrenatural. Ora, isso é uma maneira de dizer que Artigas, professor Artigas está presente. Sobre também a sua figura, valeria dizer que, de início, que há pessoas que são às vezes muito bem, então, ser e transcender. O Artigas, professor Artigas, transcendia. Eu creio que a minha participação na banca examinadora, em junho de 84, a convite do Corona, é que me traz aqui de volta e trouxe Artigas de volta à sua casa. A sua casa. A casa do Paulo Mendes da Rocha, a casa do João Metrejan e de outros colegas. Esta é a casa deles, da qual não deveria ser tirado. Então, em busca do tempo perdido, poderíamos dizer otimisticamente que não foi perdido. Eu gostaria de dizer o contrário, foi perdido sim. E é bom tomarmos conta desse fato, desse dado, sobretudo as novas gerações. Eu vejo muita gente com brilhos nos olhos, é que isso tem um horizonte utópico. O Artigas gostava demais dessa palavra, utopia, não é? A relação do utopismo com a realidade é que faz do artista um ser legítimo do ambiente em que vive, qualquer que seja o seu protesto de cidadão contra a própria realidade. Artigas. Essa coisa da utopia é muito forte na obra do Artigas e de todo esse grupo Geração. Eu devo dar uma notícia, portanto, sobre aquele momento. Era um momento ainda, 84, ainda era um período em que as remanescências da ditadura estavam muito presentes. Pois eu não disse que os serviços de segurança nos vigiavam. Há documentos sobre isso, até 84, pelo menos. Não vou dizer da minha pessoa, mas posso falar de Florestan Fernandes, do Gianotti e de outros tantos, do Paulo. A banca foi composta presidida pelo professor Nise de Mello, com essa grande figura também, Milton Vargas, um engenheiro formado pela Poli, colega e amigo do Artigas, pelo Zé Arthur Gianotti, pelo Flávio Mota, professor desta casa, e por mim. Nós, de saída, entendemos a que estávamos sendo chamados, para um concurso que nada mais era do que recolocar esses mestres nos seus postos, dos quais jamais deveriam ter sido tirados. Então, é um tempo perdido, ficaram muito tempo fora. Já eram conhecidos. Na verdade, eu já sabia do nome do professor Artigas no colegial, no fim dos anos 50, pelos meus colegas que estavam optando por fazer arquitetura. Já sabia da existência de Paulo Mendes da Rocha, por amigos até de Portugal. Então, aí vinha, essas pessoas tinham que voltar. Agora, para nós, muito tardiamente na nossa perspectiva. A USP, a FAO, o corpo docente, o movimento estudantil, demoraram demais. 84, passou muito tempo. Então, isso é preciso ser dito e ser feita uma análise que as novas gerações certamente estarão fazendo já, para saber o que se passou. E também perguntar ao mesmo tempo, o que estou eu fazendo aqui, em que processo histórico? Devo dizer que a emoção era muito grande, porque eu conhecia mal o professor Artigas, conhecia pessoalmente e tal, mas muito mal. Conheci através do seu grande amigo, Darcy Ribeiro, que certa vez esteve aqui numa daquelas reuniões bonitas da SBPC, imensas aqui no campus, em geral contra a ditadura, e o Darcy, aqui em cima, vamos contemplar aqui este sol que estava se pondo, este sol que o Vila Nova Artigas está nos oferecendo. Quer dizer, o Artigas não está, você lembra disso? Lindo, lindo, foi forte aquilo.
naquele ambiente de chumbo, pesado, né? De repente, o edifício, eu aprendi com o tempo a não falar prédio, né? O edifício da FAO, que é o conceito, prédio é noção, né? Eu percebi o que estava acontecendo aqui e tal. Bom, o Artigas se preparou, devo dizer que, vendo aquele professor, aos seus 68 ou 69 anos, talvez já, né? E aqui, en passant, eu faço uma homenagem aqui ao clã dos Artigas aqui, em nome da Rosa, né? E vou dizer que o professor Artigas se preparou de uma maneira intensa. Depois tive informações, falei, bom, eu estava apavorado, tenho que arguir, eu tenho que inventar alguma coisa para levantar alguns temas para discussão, até porque era claro que não se tratava de um exame, examinar Vila Nova Artigas, meses depois examinar Paulo Mendes da Rocha, Milton Santos também estava na sua banca, na nossa banca. Eu falei, o que estamos fazendo aqui? Não é? É aquela pergunta, é homenagem, mas também só fazer homenagem seria uma coisa boba, tola. Houve até um membro da banca, no caso do Paulo, que resolveu arguir mesmo. Eu falei, nós não estamos aqui para arguir, até porque ele pode se enfesar e nos aplastar. Havia uma tensão na banca. Mas eu fiquei sabendo que o professor Artigas se preparou, um homem discreto, ele que é tão polêmico, era tão polêmico, ativo, ele se preparou, levou muito a sério as provas. Nos dias anteriores às provas, eu tenho notícia de que ele ficou recolhido lá, não sei se está correto, Rosa, mas ele ficou quieto lá, fechado, fazendo trabalho, se preparando para as arguições. Eu falei, mas que modéstia, a lição de humildade que esses cavalheiros nos dão era uma coisa espantosa para mim. Até porque, de modo geral, o pessoal da minha faculdade tem o nariz um pouquinho empinado, né? Então, nosso papel era participar do ritual de retorno, para cumprir uma norma administrativa, repito, muito tardia, e o professor, Artigas, ao final, já devem ter visto o DVD ou viram o filme, ao final o professor Artigas passou por todas as provas, eu vou comentar uma coisa ou outra, são duas provas. Um dia, depois outro dia, o professor Artigas depois qualificaria tudo aquilo, está gravado aquilo, é o final daqui, qualificou todo aquele ritual, tudo que se passou com ele, com a USP, com a FAO, trata-se de uma molecagem. Ele não deixou de dar a mensagem sobre o processo para dizer o que estava sendo vivido ali. Já me perguntaram, mas você topou participar dessa molecagem? Eu falei, não se trata disso, nós não fizemos a molecagem. A molecagem é a ditadura, a molecagem é o que aconteceu, é deixar grandes mestres fora das suas cátedras, não é? Isso aconteceu também em outros países da América Latina e pelo mundo. Então, gostaria de dizer que eu tinha pensado em ler 2, 3 passagens da arguição que me coube fazer, mas que tudo está publicado nesse lindo livro, Os Caminhos da Arquitetura, da Cossack Naive, e grande parte, não tudo, mas tem muita notícia nesse DVD que eu mencionei. Devo dizer que essa obra, além das arguições e respostas do professor Artigas, inclusive consta, portanto, a minha arguição muito simples, mas que ele respondeu com um brilho fora do comum, eu vou comentar. Este livro também, há um discurso aqui também muito bonito sobre o espaço, que além dos Artigas e das discussões, é do Cristiano Mascaro. Vimos algumas imagens mais recentes e tal, mas aqui há uma conversa muito intensa do texto com as imagens. E, para ser franco, Cristiano, eu fui ler com mais calma dessa vez,
tendo em vista esse encontro, eu fui pensar melhor na questão do espaço. Como é que o Artigas abordou o espaço, fez as suas fotos, o seu registro do radicalismo em arquitetura, a formação das novas gerações que precisam ler e reler esta obra. Caminhos da Arquitetura, de Cossack Naif. Bom, portanto, as arguições e respostas estão publicadas. Eu gostaria de dizer, esse livro foi organizado pela Rosa Artigas, aqui presente, e também pelo José Tavares Correia de Lira, o professor Lira, aqui, esse grande professor aqui da casa. Eu, então, também gostaria de dizer o seguinte. Quanto tempo? Uns minutinhos mais ainda dá, Paulo? Uns minutos a mais, ainda posso aqui? Como dizia o Fidel para o Che Guevara, estou indo bem? Ele fala, estás bem, Fidel? Está indo bem? Naqueles discursos. Mas eu não sou nem Fidel, nem Guevara, e parece que eles perderam um pouco o ponto também. Bom, da arguição, eu só vou destacar rapidamente alguma coisa, porque eu fiz uma análise, que está publicada lá também, sobre a questão da política da época, dos IPMs. O que é IPM? Talvez o pessoal mais novo não saiba o que seja IPM. Inquérito Policial Militar. Talvez as pessoas mais novas aqui não se lembrem, ou não tenham visto nunca, tanques de guerra entrando pela cidade universitária aqui. Talvez não saibam que alguns professores, nomes deles, eu posso falar do Departamento de História, apareceram nos inquéritos policiais das auditorias militares. Nunes Dias, Nícia Vilela Luz, assistente de Sérgio Buarque de Holanda, Pedro Moacir Campos, que se suicidou porque não sabia que aquilo ia se tornar público. Os militares tornaram públicos os documentos. Quer dizer, essa história nem sempre foi a história da arte, da cultura, da arquitetura. É que as ideologias estavam muito radicalizadas, pesadas, e, de modo geral, a esquerda foi com muita resistência, mas foi desarticulada. E depois vai sendo retomada e tal. E por isso que eu vejo esse momento aqui como um momento altamente histórico, e é um privilégio poder participar, depois de tanto amargor, participar de uma fase mais risonha, ou menos triste, mais risonha. Então, na minha arguição, eu falei de várias coisas, como o momento, as notícias da FAO, e esses presos permanentes normalmente eram, depois de 64, sempre saíam do jornal, depois eram libertados. Mário Schemberg, o grande físico teórico, Schemberg, também ligado à arte, à arquitetura, à estética. Tal. Florestan Fernandes, Cruz Costa. Todo mundo sabe quem é o Zé Arthur Gianotti, quem é a Marilena Chauí, mas não sabe que essa escola lá de filosofia também foi criada por um grande nome, uma grande figura chamada João Cruz Costa. Estou falando só dos amigos do Vila Nova Artigas. Aliás, ficaram mais amigos ainda, presos, porque tinham que conviver e trocar figurinhas e pensar o Brasil, que é um dos temas que certamente o professor Paulo Mendes da Rocha vai tratar. Enfim, eu fiz várias considerações, pedi uma leitura da USP, a crítica ao corporativismo, que ainda está presente na USP. Tanto é que historiador é historiador, professor de história é professor de história, geografia é geografia, antropologia é antropologia. Houve uma aceitação da divisão ideológica do trabalho intelectual. Isto foi reafirmado, aprofundado, a partir
de 70, sobretudo, com a reforma universitária, que se a FAO conseguiu se manter unida, íntegra, inteira, vamos dizer, lá não, lá tem o departamento de ciências sociais, tem o departamento de letras. Letras é um mundo à parte na tal FEFELESH. História e geografia é outro mundo. Nós não éramos, nós éramos uma faculdade, uma escola, como eu gosto de dizer. Eu estou dizendo isso porque veja o efeito disso. O professor Artigas, em 84, veio se submeter ao concurso para para ir a um ponto da sua carreira da qual tinha perdido esse tempo. Perdido o salário, perdido os contatos, e nós perdemos também muito com a saída dessas grandes personalidades, figuras fantásticas, notáveis mesmo. 2 meses antes do concurso do professor Artigas, aqui, em junho, 2 meses antes, ali do outro lado da rua, da avenida, na Faculdade de Filosofia, foi proposto o nome do professor Artigas para compor uma simples banca de doutorado. E o que aconteceu na congregação? Tem que passar pela congregação. A congregação vetou o nome do professor Artigas porque ele não tinha os títulos para participar de uma banca. Tinha o título, auxiliar de ensino. Como dizem os italianos, né? É pouco. Bom, enfim, eu me lembro dessa reunião da congregação, que eu era representante dos doutores, precisamente, dos professores, e estava o Aziz Absaber, um amigo da FAO e amigo do Artigas. O Aziz Absaber, alto, né? Ele se levantou, outros professores, o Salum, o professor Cavalcante, de grego, e outros, e eu também, e eu não uso esse verbo nunca, mas nós urramos. Não sei se foi ouvido aqui da FAO, mas era para ser ouvido, porque era um absurdo. E o diretor se chamava Erwin Theodor Rosenthal, e que coordenou toda essa charanga. Enfim, essa história precisa ser falada, precisa ser pensada, porque eu não estou tão seguro que algum diretor ou alguns diretores de serviços de segurança que havia aqui também, disfarçados, não tenham participado, inclusive, do atraso em que ocorreram esses concursos, porque podiam ter sido acelerados de outra forma. Bom, para completar, eu apenas fiz umas considerações, perguntei sobre o que ele entendia por nacional, a questão nacional, que era um tema para todos nós, e perguntei, sobretudo, qual seria, de fato, o papel da história na formação do arquiteto. Essa foi a minha questão. Eu poderia aqui gastar alguns tempos, mas eu estou louco para ouvir o professor Paulo Mendes da Rocha. E o que se entendia por cultura nacional, como defender o pensamento cultural da arquitetura, o que era cultura, o que era arquitetura popular, e assim vai. E ele vai, e as tantas responde só ao final de vários comentários brilhantes e discretos, ele termina as tantas lá dizendo, enfim, você viu? Você parece conhecer todos os meus temas e problemas. Ainda estou em condições de fazer a crítica da minha arquitetura. Foi fantástico isso, né? Naquele clima todo. E aquele sorriso, aquela gravata, tinha gravata. Hoje eu vim sem gravata, eu vinha de gravata borboleta em homenagem a Artigas, mas depois eu falei, eu vou estar com o Paulo Mendes da Rocha, eu vou sem gravata em homenagem ao Paulo Mendes da Rocha. Bom, para dizer o seguinte, algumas ideias do Artigas, do professor Artigas, ficaram e devem ser discutidas fortemente. O Artigas, ele tem várias ideias, era bom de debate, era inquieto, não é? E ao mesmo tempo,
ele depois mostrou, antes da defesa do memorial dele, que é Os Caminhos da Arquitetura, o livro, antes ele teve que dar uma aula. O professor Artigas teve que dar uma aula no dia anterior para mostrar que sabia da aula. Quer dizer, molecagem de fato, né? Claro que a banca, nós estamos aqui para sacramentar, é recepcionar, é louvar, é admirar, não é? Coisa que nem sempre na universidade ocorre, devo dizer. Enfim, o professor Artigas fez uma aula brilhantíssima e foi lição de humildade. Ele fez em pé a aula, Nise de Mello, Milton Vargas, Flávio Mota, Zé Arthur Gianotti, eu. E ele passava pela banca, ou seja, por nós, e falava com cada um, com as suas teorias, e citava os nossos trabalhos, que é uma coisa pouco frequente na universidade. Estar citando e elogiando, e comentando, e polemizando com o trabalho do vizinho, trabalho por trabalho. Ele me pegou lá no meu livro Ideologia da Cultura Brasileira, com um nível excepcional. Ele tinha se preparado. Né? E para cada um fez assim. Eu termino com o mais emocionante. O mais emocionante, a meu ver, daquela sessão incrível, diria quase religiosa, não fôssemos todos laicos, o Artigas estava lá sentado à sua mesa, as arguições estavam se fazendo, e cada um fez a sua, eu fiz essa sobre o lugar da história na formação dele, que todos os grandes arquitetos têm uma bela formação histórica, é bom dizer isso. Todos os grandes urbanistas têm uma grande formação histórica e mais gostam de história. Isso é um traço que me traz com muita alegria aqui, não é? Conversas com o Paulo Mendes da Rocha são conversas sobre história. Eu nem saberia conversar sobre arquitetura, essa coisa. Mas o mais emocionante foi o Flávio Mota. De todos nós, todas as arguições, o Flávio Mota, professor desta casa. Chega a vez do Flávio Mota, faz resposta, pergunta, resposta. Né? Flávio Mota foi o penúltimo. E o último foi o Nise de Mello, que é presidente da banca. Mas da casa, são os dois da casa, o Flávio Mota. Quando é passada a palavra ao Flávio Mota, já estava um clima tremendo, né? Intenso, universidade, a coisa estava altíssimo astral. O Flávio Mota fica quieto. Aliás, ele tem às vezes, o hábito de ficar bem quieto e olhando. Né? Bom, ele foi passada a palavra a ele, e ele começou a olhar o professor Artigas nos olhos de longe. Estava frio, ele estava com um cachecol, e estava olhando o professor Artigas e começou a olhar. Daqui eu falei, eu acho que ele não vai arguir. Deu uma pane no Flávio Mota. Né? E nós ficamos ligeiramente inquietos se não conhecêssemos o Flávio Mota. Só que aí o Flávio Mota, professor Artigas, então, parecia uma conversa de uma serpente com um passarinho, sendo que eu não sabia quem era a serpente e quem era o passarinho. Ambos hipnotizados. Aí o Flávio Mota se levanta. Eu falei, meu Deus, o que vai acontecer aqui? Não dá para entender o que está se passando. É um ritual, e ele se levantou, professor Artigas na sua mesinha, lá na mesa, tomando nota das questões, mas estava parado, também vendo o que vai acontecer aqui. Foi das coisas mais emocionantes que eu já tive, se não a mais emocionante que eu tive na vida acadêmica, pelo menos, com certeza. Se levanta e vai em direção ao professor Artigas, e olhos nos olhos, ficaram algum tempo se mirando, e nós, a banca examinadora, perplexa e assustada, animada, curiosa, e os dois se olhando, e o Flávio Mota, quem conhece o Flávio vai saber do que eu estou falando, começa a olhar o Artigas
e entorta a cabeça um pouco assim, bem perto já do Artigas. E o Artigas na mesa dele e o Flávio Mota ali. E aí começa a olhar de um jeito, olhar de outro. E o Artigas, olhando aquele que foi o seu discípulo, entre outros, né? O grande discípulo está aqui presente, e o Flávio também, e o Artigas ali, parado, absolutamente parado. Aí o Flávio Mota vai à lousa, faz uns desenhos, cálculos e alguns traços, ali, uns debuxos, como vocês gostam de falar, e aí escreve: é preciso cantar o ponto de apoio. Escreveu lá com uma letra boa e tudo mais, ficou aquele clima lá. E aí o Flávio deposita ali o giz e se volta para o Artigas, se apoia na mesa em que estava o Artigas, assim, olhando assim a 4 palmos no máximo do Artigas, e de repente você vê aquele sorriso do Flávio Mota dentro. Foi isso que você me ensinou. É isso.